Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e neste vídeo vamos regressar ao tema do movimento harmónico simples. Não é a primeira vez que este tema é abordado aqui no canal, mas achei que era necessário fazer um vídeo em que fôssemos mais às origens deste tipo de movimento e como é que de repente se mete aqui uma função trigonométrica pelo meio que consegue modelar toda esta situação. Nós temos aqui um corpo de massa 300 gramas que está preso àquela parede através de uma mola. Neste momento o corpo encontra-se na sua posição neutra, mas nós vamos puxar o corpo para trás a 5 cm e vamos largá-lo. E o que vai acontecer é que este corpo vai adquirir movimento harmónico simples. Depois é-vos pedido ali o período dessa oscilação, a sua frequência angular e também a sua amplitude. Vou começar pelo fim, ou seja, pela amplitude, mas sem antes criar aqui um referencial. Com um X, pode ficar em centímetros, não há problema. Em que a posição neutra da mola vai ser aqui o nosso zero. E nós vamos estender a mola aqui até à posição dos 5 centímetros. E então a nossa amplitude, a amplitude deste movimento, é exatamente aqueles 5 centímetros. Ou seja, aquele corpo vai oscilar entre a posição 5 e a posição menos 5. Lembrar aqui que a energia mecânica deste oscilador é constante, isto porque nós não temos aqui forças dissipativas, ou pelo menos estamos a desprezá-las. Desta forma, que se vai passar aqui nesta posição, em que a mola não se encontra nem comprimida nem estendida, é que a energia potencial elástica é nula e a energia cinética tem o seu valor máximo. E aqui, nos 5, seria igual para os menos 5, a energia potencial elástica é máxima e a energia cinética é nula, ou seja, ali a velocidade é zero. Nós sabemos pela lei de Hooke que a força elástica é igual a menos kx, em que x será a deformação da mola, mas vamos ver a questão do sinal. Vamos ver que faz todo o sentido aquele sinal negativo. Nós, quando estamos aqui nesta posição de extensão máxima, a força empurra-nos para ali. Ora, tendo em conta o referencial escolhido, x é positivo, logo força elástica negativa, sentido contrário ali ao referencial, então está tudo correto. Aqui, força elástica negativa. Se estivéssemos ali no ponto de compressão máxima, neste caso a força estava para a nossa direita, isto porque x era negativo e o sinal de menos com o outro sinal de menos cancelava. Mas nós sabemos mais coisas, sabemos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembrar já agora que nós temos aqui mais duas forças aplicadas no corpo, neste caso o peso e a reação normal, mas estas duas forças anulam-se. Então nós podemos escrever a aceleração como sendo menos kx sobre m. E aquilo que eu pretendo para já, para depois vir aqui responder a estas questões, é o seguinte. Como eu consigo escrever a posição daquele corpo ao longo do tempo? Nós sabemos que derivada da posição em ordem ao tempo dá-nos a velocidade e, por sua vez, a derivada da velocidade em ordem ao tempo dá-nos a aceleração. Então nós temos aqui a aceleração, que é a segunda derivada da posição em ordem ao tempo,
que vai ter de nos dar o seguinte. Menos k sobre m vezes a posição em função do tempo. Ou seja, eu quero resolver esta equação, que se trata de uma equação diferencial. Agora, conhecemos nós alguma função cuja segunda derivada dê essa mesma função multiplicada por uma constante negativa? Conhecemos. É a função cosseno. E é aqui que se vai meter então a função trigonométrica. Vamos por aqui alguns exemplos que nos vão ajudar a pensar melhor nisto. Vamos por aqui uma função f de t. Cosseno de 5t. A primeira derivada desta função em ordem ao tempo, a derivada do cosseno é menos seno, mas antes vamos ter que fazer a derivada do que ali está dentro. Vai ficar menos 5 seno de 5t. E agora, quando fazemos a segunda derivada, vai ficar menos 25 cosseno de 5t. Que reparem que é menos 25 vezes a função original. Ou seja, uma situação em tudo idêntica àquilo que temos ali. E nenhum mal viria ao mundo se nós acrescentássemos aqui uma constante. E nenhum mal viria ao mundo também se a nossa função original fosse, por exemplo, 3 cosseno de 2t mais 1, em que o nosso g' de t seria 6, aliás, menos 6, que é 2 vezes aquele 3, seno de 2t mais 1, e o g 2' de t seria menos 12 cosseno de 2t mais 1, o que daria menos 4 gt, lembrando que a original era 3 cosseno de 2t mais 1. O que é que nós aprendemos com estes exemplos? Aprendemos que podemos escrever o nosso x de t como sendo a cosseno de bt mais c, em que a, b e c são constantes, e ele continua a obedecer a esta equação. Agora, vamos começar a adaptar isto à nossa realidade. Porque nós sabemos que a posição varia entre menos 5 e 5. E um cosseno, de um modo geral, é entre menos 1 e 1. Então vamos ter que substituir aquele a minúsculo por 5. Ou, se quiserem, pela nossa amplitude. Vamos à velocidade em função do tempo, que é a derivada disto em ordem a t. Vai ficar menos a b seno de bt mais c. E agora a aceleração, que é fazer mais uma vez a derivada. E aqui é c. Então, nós temos aqui a aceleração, que não é mais do que a segunda derivada da posição em ordem ao tempo. Vai ficar menos b ao quadrado, e aquele a cosseno bt mais c é o nosso xt. Agora vamos comparar o que temos aqui com o que temos aqui.
E temos então que menos k sobre m é igual ao nosso menos b ao quadrado. De onde b é igual à raiz quadrada de k sobre m. Vamos pôr agora aqui a versão mais recente que nós temos de x de t. É igual a cosseno de raiz de k sobre m t mais c. Vamos agora nos focar aqui no c, que é aquilo que se chama de fase inicial. E este C serve só para acertar em que ponto nós nos encontramos e em que sentido nos estamos a deslocar no instante t igual a 0. Vamos considerar, no nosso caso, que t igual a 0 é o tal momento em que nós largamos ali o corpo. Ou seja, em t igual a 0, o x é igual a 5 e nós vamos começar a efetuar um movimento no sentido negativo da trajetória. Então, fazendo nós c igual a 0, então o x de 0 dá 5 cm, que era aquilo que se queria. Agora é preciso confirmar uma coisa, é se estamos no sentido certo. E estamos porque o cosseno é uma função decrescente no primeiro quadrante, logo, inicialmente ele vai estar a deslocar-se no sentido negativo. Vamos pôr então aquilo que temos. xt igual a cosseno de raiz de km t. Agora, para pensarmos no período, basta fazer o seguinte. Quando, ou seja, para que valor de tempo, é que nós voltamos a ter um x igual a A. Ou, se quisermos, no nosso caso em concreto, 5 cm. Para t igual a 0, o cosseno de 0 dá 1 e o x dá A. A outra alternativa é o raiz de k sobre m. Aqui vou já pôr t de período. Tudo isto a ser igual a 2π. T igual a 2π. Agora vamos ter que dividir por isto, que é o mesmo que multiplicar pelo inverso. M sobre K. Que no nosso caso, 2π 0,300 sobre a constante elástica da mola, que é 6, ou seja, 1,4 segundos. Já uma frequência angular é 2π sobre o período, que no nosso caso nos vai dar 4,5 radianos por segundo. A frequência angular é uma velocidade de rotação, mas em vez de ser espaço por unidade de tempo, corresponde a ângulo por unidade de tempo. E nós sabemos que um ciclo completo, ou seja, 2π em termos de ângulo, demora 1,4 segundos e foi a partir daí que tiramos a frequência angular. Mas espera, se a frequência angular é calculada da seguinte forma, 2π sobre período, e se por sua vez o período é 2π vezes aquela raiz, então isto corta, e a frequência angular não é mais do que raiz de k sobre m.
Então, vou pôr aqui a vermelho as nossas conclusões finais. A posição em função do tempo é igual ao A cosseno de ômega t. E eu vou deixar aqui o caso mais geral, que é pôr aqui este φ, que é o tal valor que eu falei, que é a fase inicial e que serve apenas para sabermos em que ponto do ciclo nos encontramos no instante inicial. Então, conclui-se que este tipo de movimento pode ser descrito através de uma função trigonométrica e, partindo daqui, nós conseguimos resolver toda uma outra série de problemas. No próximo vídeo, dentro desta temática, nós vamos trabalhar com um corpo suspenso numa mola e ele também vai adquirir movimento harmónico simples, mas com algumas diferenças relativamente a este caso. Por isso, fiquem atentos ao canal à espera de novidades e, para isso, aquilo que eu aconselho é que façam a sua subscrição e ativem as notificações. Podem também deixar um like neste vídeo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.